Boa tarde a todos. Hoje o webinar vai ser sobre o MSc Apex. O meu nome é Joana Gaspar e sou consultora técnica na Intelligent Engineering. O objetivo de hoje, então, será vos mostrar um pouco o que é que o MSc Apex vos permite fazer. Então, vou falar um bocadinho sobre o que é MSc Software, depois, então, falaremos sobre o Apex e, por fim, alguns exemplos na indústria. Relativamente à MSc Software, o Nastran foi desenvolvido em 1965 na NASA. Depois, em 1971, começou então a ser comercialmente vendido e houve então a primeira versão comercial. E a partir daí começou a ser em 1987, a ser usado pela NASA. Ao longo dos vários anos, a MSc foi adquirindo softwares, mas em 2014 desenvolveu então o MSc Apex, que é o que vamos falar hoje. Em 2017, a MSc foi adquirida pela Hexagon e faz então atualmente parte do portfólio também da Hexagon. Quando nós estamos a desenvolver alguma peça, temos algumas questões que devemos de colocar e que precisamos de perceber, nomeadamente se ela é segura, se ela é durável, se posso testá-la, em termos de ruído, se há alguma forma que eu possa modificar. Importante o peso, perceber se a peça que nós estamos a desenvolver de alguma forma podemos torná-la mais leve, se é resistente. Portanto, há muitas questões que nós podemos colocar e que a nossa simulação vai nos ajudar a responder a essas questões antes mesmo de passarmos ao nosso protótipo ou à peça final. Dentro do portfólio da MSc, podemos dividir por 5 partes, nomeadamente materiais, a fabricação, a parte, a peça sozinha, o conjunto, o assembly e o próprio depois sistema de todo o conjunto. Relativamente aos materiais, podemos, através, por exemplo, do Digimat, caracterizar um novo material que estejamos a desenvolver, caracterizar mecanicamente o material que estamos a desenvolver, para que depois possamos utilizar essa informação na nossa simulação. Depois, em termos de fabricação, podemos simular a impressão 3D, seja ela de plásticos com o Digimat IM ou através do Simulfacto aditivo para a parte dos metais. Relativamente à nossa parte, podemos então utilizar o Apex, o Mark, o Cradle, o Apex para a parte linear, o Mark mais para a área não linear e o Cradle na parte de fluidos. Se estivermos a pensar no conjunto, por exemplo, através da soldadura, podemos utilizar o Simulfacto Welding, o Join, no caso, por exemplo, de tivermos a fazer uma união mecânica onde temos um rebite e podermos então utilizar o Simulfacto Join e novamente repetindo o Cradle e o Mark para as questões de fluidos ou não linearidade. Por fim, no sistema, temos as partes de utilização, poder de utilização do Nastran, do Actran, no caso de queremos fazer algum tipo de simulação de acústica. Aqui, adicionalmente, também temos o Adams para podermos fazer toda a que seja a parte de mecanismos. E, por fim, o mais recente, o Virtual Test Drive, que permite fazer toda a simulação de ambientes virtuais no âmbito rodoviário. Aqui, por último, temos o Scene Manager, que nos vai permitir, então, fazer a nossa gestão de todas as simulações, portanto, será o nosso PLM para podermos fazer a nossa gestão das simulações todas que realizamos. Aqui estão algumas dos clientes atuais da MSc, dividido essencialmente por 3 grandes grupos: automóvel, aeroespacial e a parte de consumo. Passando então agora para o MSc Apex. O porquê então do MSc Apex?
a possibilidade de, essencialmente, de se tornar mais produtivo, devido a algumas ferramentas que geram automaticamente, por exemplo, a nossa malha, e, portanto, torna-se mais rápido o nosso trabalho. O facto de estar tudo unificado no mesmo ambiente, ter a integração com o solver Nastran, que é o mais confiável, e, portanto, tudo isto faz com que nós tenhamos um aumento de produtividade até 10%. Aqui, novamente, relativamente ao MSA Apex, alguns dos clientes que usam o software, e também aqui alguns dos prémios ganhos pelo MSA Apex. Relativamente à versão atual do Apex, estamos na Release 2021. Ele é composto por dois módulos, o MSA Apex Modeler e o MSA Apex Structures, que vos permite, no Modeler, que iremos explicar também mais à frente cada um destes módulos, mas o Modeler permite-vos fazer toda a parte de preparação da vossa peça, nomeadamente a limpeza, a aplicação da malha, todas as partes de caracterização de propriedades do material, constrangimentos, etc. E a parte do outro módulo permite-nos então fazer visualização, o solver e visualização dos resultados da nossa análise e poder também retirar algum tipo de informação da análise no fim. Porquê então do MSA Apex? Aqui no vídeo conseguimos então visualizar algumas das características e ferramentas que podemos utilizar, nomeadamente para fazer algum tipo de alteração na nossa geometria. E a vantagem é que nós, ao fazermos a alteração na nossa geometria, a malha que nós aplicámos anteriormente é atualizada. Portanto, qualquer alteração que seja feita no nosso CAD, automaticamente a nossa malha é atualizada. Seja ela a atualização em termos de remoção de material do sólido, seja em termos de adição de material. Para além disso, também nos facilita no processo de análise da qualidade da nossa malha e, portanto, em termos de cores, podemos visualizar a qualidade da malha e, a partir daí, fazer alterações no nosso CAD. E, novamente, a malha é atualizada automaticamente à medida que vamos fazendo estas pequenas alterações do meu CAD e tenho então visualizando o melhoramento da malha e visualizando a modificação da nossa geometria. Tem a parte facilitadora em termos de ter então ferramentas inteligentes, no sentido em que apenas com uma ferramenta eu consigo fazer o que por norma necessitaria de 10 outras ferramentas para poder fazer os vários processos. Portanto, selecionando apenas uma ferramenta, eu consigo fazer várias operações com a mesma e facilita então o processo de preparação da minha geometria. Depois também em termos de adaptação ao software, o software tem vários vídeos tutoriais a explicar cada um dos comandos, para além de um texto explicativo do que é que o comando permite fazer e para que é que serve. Tem sempre um exemplo de um vídeo a explicar o próprio comando. Para além disso, a parte do intuitiva e do facto de ter apenas menos ferramentas que fazem mais coisas no nosso CAD, permite que a aprendizagem também dentro do processo de aprendizagem da utilização do software seja mais rápida e rapidamente o utilizador consegue, ao fim de alguns dias, apenas conseguir trabalhar e perceber como é que o software funciona.
Aqui há alguns exemplos de algumas ferramentas que o Apex tem, nomeadamente a parte de poder fazer o desenho e, portanto, ter o sketch que vos permite fazer alterações do vosso CAD, fazer algum tipo de modificações no mesmo, através da utilização do sketch. Tem a parte de reparação da própria geometria, em que o que ele faz é nós selecionarmos a nossa geometria, ele vai analisar a geometria e identificar onde é que estão, por exemplo, arestas pequenas ou onde é que nós temos superfícies também pequenas. E a partir daí podermos então fazer a reparação da nossa geometria e facilmente modificar esses erros que nos dariam depois problemas quando fôssemos aplicar a nossa malha. Ele identifica-nos e vai-nos dando a lista e nós podemos então ir reparando cada um desses erros. Outra ferramenta muito interessante e importante é o de featuring, que vos permite fazer uma análise da vossa peça e ele identifica-vos, por exemplo, onde é que vocês têm os vossos furos com um determinado diâmetro. Eu faço esse filtro, em que eu defino qual é que é o diâmetro que eu quero que ele procure. Ele vai identificá-los no meu CAD e eu depois, apenas com um clique, posso eliminar os furos que estão dentro desse intervalo. Essa análise da peça é feita não só com furos, mas também com chanfres, fillets, e vos permite então rapidamente fazer uma limpeza da vossa geometria. E por fim, também a possibilidade de fazer o revolve, o extrude, o sweep e o lofting, que vos permite então fazer aqui algum tipo de geometria também de superfícies dentro do Apex e poderem então construir algo de CAD dentro do Apex. Aqui exemplo de uma peça, de preparação da peça em termos das várias fases em que foi feita a extração das superfícies intermédias, foi aplicada a malha e depois então a espessura e os offsets correspondentes. E dentro do Apex todo este processo nós conseguimos fazê-lo em apenas 1 hora, contrapondo o workflow normal de 10 horas para a mesma peça. Okay. Outro exemplo também com os mesmos passos, a extração das superfícies intermédias, a sua aplicação da malha e a espessura e offsets, e novamente para esta peça, com o Apex conseguimos ter este processo em cerca de 5 horas e meia, enquanto que num workflow normal demoraríamos 50 horas. Aqui a diminuição grande será na análise da geometria, em que realmente conseguimos fazer aqui muito mais rápido todo esse processo de preparação da nossa geometria para aplicar depois a malha e as propriedades. Aqui mais alguns exemplos de algumas ferramentas, nomeadamente para a malha dentro do Apex, especificamente para a aplicação e ajuda na aplicação de malhas X no nosso sólido, em termos de precisão, e permitimos então essa aplicação mais fácil. Uma outra ferramenta de Feature Based Meshing que me permite que eu possa definir qual é que vai ser o comportamento da minha malha, por exemplo, em torno de um furo, definir quantos elementos é que eu quero que estejam nesse meu furo, e depois posso então pedir para que replique toda essa informação em todos os furos do meu sólido. Eu posso fazer isto não só para os meus furos, mas também para os meus fillets, para os meus chanfres, portanto posso definir o número de elementos que eu quero que tenham nessas características, nessas features, e ele depois replica para toda a minha peça. Um outro ponto importante também é a parte da malha, em que eu posso
replicar e trabalhar a minha malha como geometria e, por exemplo, eu ter a minha superfície e aplicar a minha malha e poder fazer uma simetria da malha que eu tenho e poder então trabalhar com a malha como se estivesse a trabalhar em termos de geometria. O Apex também vos permite fazer toda a otimização do vosso workflow, nomeadamente permite-vos criar macros que vocês podem depois replicar nos vossos vários modelos e não terem, por exemplo, que estar a fazer várias conexões em cada um dos modelos. Permite também fazer, para além disso, a parte de novos comandos e customizar o vosso Apex em termos de comandos e adicionar novos comandos ao software que poderão depois utilizar e assim permitir-vos melhorar a vossa produtividade, porque tudo o que seja operações iguais, repetitivas, poderem então fazê-lo através de macros e não estarem que estar sempre a fazer tudo novamente e poderem então automatizar o vosso workflow de trabalho. Relativamente ao MSC Apex, será então o software que vos vai permitir fazer toda a parte de análise linear, okay, da vossa peça e preparar e depois também a própria visualização dos vossos resultados. Atualmente, então, permite-nos fazer a análise linear buckling, frequência response em normal nodes. São estas atualmente as análises que o Apex nos permite fazer em visualização dos resultados. Obviamente podemos sempre fazer a preparação da nossa peça dentro do Apex e depois podermos exportar e poder preparar o restante no Patran ou mesmo depois noutro software e fazer a análise através do Nastran. Portanto, existe sempre essa possibilidade de preparação inicial de algo dentro do Apex, da primeira fase, e depois algo que seja necessário exportar e continuar o trabalho então fora. Passamos então a alguns exemplos nas várias indústrias, nomeadamente a aeroespacial, em que temos então nas asas, nas portas, em motores, nos trens de aterragem, na própria fuselagem, portanto, todas estas áreas, todas estas partes do avião, podemos então utilizar e já está a ser utilizado o Apex para fazer então as análises de simulação. Aqui um exemplo da TLG Aerospace, que utilizou então o MSC Apex e permitiu de reduzir em 75% na parte da limpeza e na limpeza da geometria e na criação da malha. Também a utilização, outro aqui exemplo, na parte dos componentes das bombas de combustível, em que também a limpeza permitiu, através do Apex, reduzir em 2 dias para 1 hora toda a parte da limpeza da geometria e da própria criação da malha. Na área automóvel, podemos também aplicar dentro de tudo o que seja plásticos, a parte de componentes de plásticos, o próprio motor, toda a sua estrutura e o chassi, a parte do tubo de escape, algumas das aplicações atuais do Apex na área automóvel. Aqui um exemplo em que, num projeto de modificação da carroceria, a utilização do Apex, que permitiu então reduzir o processo de 8 semanas para apenas 4 semanas. Para grandes estruturas também podemos utilizar o Apex nas várias áreas, aeroespacial, da parte naval, petrolífera. Aqui alguns exemplos também disso, por exemplo, na construção do telescópio
a utilização do Apex também foi útil e importante e facilitadora de todo o processo. Também na parte da construção naval, a parte do fluxo também permite reduzir com a utilização do Apex toda a parte de automatização também facilitador do processo de utilização e preparação da peça para o cálculo. Tudo o que seja estruturas, aqui permite facilitar o processo de preparação e limpeza da geometria e a própria extração das superfícies intermédias, que permite que o processo seja rápido, com ferramentas que o Apex tem incluídas que ajudam em todo esse processo de extração das superfícies intermédias, diminuindo assim também o tempo de trabalho de 2 dias para 5 horas. E, portanto, como resumo do webinar de hoje, falámos então do Apex e como é fácil de utilizar, fácil de aprender e que tem também ferramentas que ajudam em todo o processo, nomeadamente a parte de Direct Modeling and Meshing, que permite que ao modificar a nossa geometria, a malha acompanhe essa alteração. E por fim, o módulo que inclui o solver, que nos permite então fazer o nosso cálculo e também a visualização dos resultados. Facilitador no processo em que, se nós fizermos alguma alteração no meu CAD, depois de fazermos o meu primeiro cálculo, a segunda cálculo e a atualização dessa modificação, vou ter os resultados mais rápidos e poder então analisar as diferenças relativamente às alterações que eu fiz iniciais. Obrigada a todos. Têm aqui os meus contactos. Se posteriormente tiverem alguma questão relativamente ao que hoje apresentei, foi então o webinar 2. Boa tarde a todos.